noite, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, anunciou que o Ministério Público está desenvolvendo ferramentas tecnológicas para monitorar as eleições de 2026. Gonet afirmou que os recursos vão auxiliar promotores e procuradores na identificação de irregularidades e na preservação de provas digitais. PGR disse que o Ministério Público Eleitoral vai atuar de forma preventiva e coordenada para garantir a transparência do processo eleitoral. Entre as prioridades estão o combate a fraudes na cota de gênero, o enfrentamento da violência política contra mulheres e a prevenção da infiltração do crime organizado nas campanhas. A CNN Brasil, Gonet, afirmou que o combate ao crime e às fake news nas eleições serão tratados como prioridade total. Já o TSE abriu esta semana uma consulta pública sobre minutas de resoluções para as eleições de 2026, que podem reforçar medidas de censura em ambientes digitais. A iniciativa, coordenada pelo ministro Cássio Nunes Marques, receberá sugestões até 30 de janeiro. As propostas permitem que provedores de conteúdo removam material que ataque o sistema de urnas eletrônicas ou atos antidemocráticos, mesmo sem decisão judicial prévia. A resolução sobre ilícitos eleitorais amplia sanções por desinformação que afetem a integridade do processo, usando conceitos amplos que podem abranger, inclusive, manifestações políticas. Críticos alertam que as regras repetem censuras vistas em 2022 e 2024, com suspensões de perfis e remoções de conteúdo. As audiências públicas acontecem em formato híbrido nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, com transmissão ao vivo. Guta Pini, sua análise. Foi justamente uma dessas resoluções do TSE que foi publicada extemporaneamente, fora do prazo, e ela começou a valer para as eleições presidenciais com o mesmo texto, praticamente, do PL da censura. Como o PL 2630 não passou na Câmara, ele não foi nem submetido à votação, o TSE, então, fez essa resolução que passou a reger o processo eleitoral daquelas eleições tão tumultuadas aqui no nosso país. E agora nós estamos na iminência de ter uma nova resolução. O fato é que essa resolução, a que eu me referi anteriormente, ela foi um dos motivos para que o deputado federal Marcel Van Hatten fizesse o pedido de abertura de CPI de abuso de autoridade. Foi justamente porque o TSE publicou essa resolução fora do prazo, ela não poderia ter valido para aquelas eleições e isso configuraria abuso de autoridade. Mas, embora ele tenha conseguido todas as assinaturas necessárias, essa CPI não foi instalada. E agora estamos aí na iminência de ter novas resoluções para tratar do processo eleitoral e sempre com esse foco aí na desinformação, nas fake news, que a gente sabe muito bem onde isso resulta. Agora, o que chama a atenção, Dani, é que, em tese, as eleições eram para ser a festa da democracia. Era para a população, o cidadão, se sentir extremamente confortável para falar, para debater, para sair às ruas, para questionar. E não é isso que a gente vê no Brasil. O período eleitoral no país parece um período policial. Parece um período de ampla investigação. As pessoas pensam duas vezes antes de postar alguma coisa, antes de falar, até mesmo de se manifestar nos seus grupos privados de WhatsApp, porque nem isso mais parece estar seguro no nosso país. Então, é uma subversão completa. As eleições existem para que o povo possa manifestar a sua vontade. A soberania é do povo, o Supremo é o povo, mas o que a gente vê? No fim das contas, o povo ficou refém dessa legislação, dessas resoluções. O povo tem que pedir autorização para o que ele vai falar ou não, quando todo esse sistema aí só existe em função do povo, do eleitor. É para isso que existe eleição, é para isso que tem candidato, é para isso que tem Ministério Público, juiz. Eles só existem para resguardar os nossos direitos. Eles não existem para um fim em si mesmo. A gente não está pagando imposto porque a gente quer que tenha um ministro, porque a gente quer que tenha um procurador. Não, essas figuras só estão lá para resguardar os nossos direitos e garantias fundamentais. Mas hoje no Brasil, o que vigora? Uma total subversão. Nós só existimos para pagar as contas, para que eles possam continuar nos censurando, tolhindo as nossas liberdades,
é uma completa subversão do que realmente seria um Estado de Direito. Foi para isso que o Estado de Direito surgiu, para limitar o poder do Estado, o poder da época do soberano. E aí surge esse Estado moderno, com as suas instituições limitadas. Mas hoje o que nós vemos? Limitado está sendo a atuação do povo. Isso está completamente equivocado. E o povo precisa ter noção disso, porque passa também por uma mudança de mentalidade, de que o poder é nosso, as eleições são para nós, para que o povo possa manifestar a sua vontade, o seu pensamento, sem censura. O povo não pode deixar mais uma vez, mais uma resolução do TSE vindo censurar o que nós vamos poder falar nas eleições deste ano. Nossa audiência também sempre muito participativa, se manifestando aqui por meio do nosso chat. O Eduardo Galhardi escreve o seguinte: vão começar as cassações e concessões de emissoras. Ele faz referência, possivelmente, a um caso ocorrido durante o pleito de 2022, referente à Rádio Jovem Pan também, que teve ao menos 3 pedidos de cassação das suas concessões, mas também tem o caso da Brasil Paralelo, que durante as eleições de 2022, o TSE proibiu a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, alegando uma potencial influência eleitoral. Também há um outro caso, que é da própria Revista Oeste, que em 2023 teve o seu canal no YouTube desmonetizado por alegados conteúdos nocivos, isso sem explicações lá muito claras, não é, Berenice Leite? Exatamente, Daniel, muito bem lembrado. São casos que exemplificam que esse Ministério da Verdade está de volta agora, né, numa versão 2.0. Inclusive, é a denúncia principal do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que teve que sair do país, talvez estaria preso, ou certamente estaria preso, diante de tudo que denunciou, um gabinete paralelo que funcionava dentro do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022, quando os candidatos que se enfrentavam eram Jair Bolsonaro e o então agora presidente Lula. Agora, quando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, anuncia essas ferramentas tecnológicas para monitorar, e fica calmo que é tudo para o seu bem, viu? É para te proteger. Ele está simplesmente institucionalizando, ou melhor dizendo, regulamentando esse gabinete paralelo denunciado pelo ex-assessor de Moraes, o Tagliaferro, Daniel, um caso que sequer foi investigado e que tornou aquele denunciante como réu por ter ali, segundo o próprio PGR, e aqui a gente faz essa conexão, né? Porque Procuradoria-Geral da República e Supremo andam juntos nesse sequestro da democracia. E por que democracia? Porque a gente está falando de um processo eleitoral que em 2022 ficou mais do que evidente que foi manipulado justamente por decisões como essa, que prejudicaram o tempo ali, o tempo da propaganda eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou impedido de mostrar várias imagens, até na época quando ele teve que visitar lá a rainha que faleceu, e ele foi proibido de mostrar isso na sua campanha ali, no tempo que ele tinha de TV, foi proibido de mostrar imagens nas eleições, aliás, no 7 de setembro. Então, são vários casos, não só esse relacionado a coisas tão simples, né? Qual o problema do então presidente da República participar no velório ali da rainha à época? E, ao que tudo indica, nós estamos prestes a ver muito mais censura daqui para frente. Até mesmo o que a gente trouxe aqui na notícia anterior, falando sobre o que o Lula disse em relação a defender os traficantes, dizer que eles são vítimas dos usuários, é muito evidente, e talvez isso muito em breve deve ser impedido aqui por nós jornalistas de trazermos esse tipo de informação, que na régua da Procuradoria-Geral da República, e eu queria muito saber que régua é essa, né? Quem é que vai dizer o que é desinformação, viu, Daniel?